Nesta aula de sistema cardiovascular, nós vamos entender o que é a pressão arterial e os mecanismos de regulação da pressão arterial, entendendo então quais são os mecanismos a curto prazo de regulação da pressão arterial, que ocorrem em minutos, em segundos, e a longo prazo, que envolvem então horas a dias. De modo geral, mostrando um apanhado desses mecanismos então de controle, vejam que a curto prazo nós temos os efeitos neuronais, os efeitos neurohormonais e também os mecanismos locais regulando a pressão arterial, estimulando mecanismos para a regulação da pressão arterial. E vejam que esses mecanismos envolvem então o controle tanto dos vasos sanguíneos, como também da força de contração do músculo cardíaco e também a frequência cardíaca. Vejam que esse mecanismo a curto prazo ele regula o funcionamento dos vasos e o funcionamento cardíaco, tá? E agora os mecanismos de longo prazo, onde nós temos horas a dias para que ocorram então os efeitos, nós temos esse sistema que vocês devem recordar das aulas de endocrinologia, do sistema renina-angiotensina-aldosterona e também relacionados com a ação do hormônio antidiurético. Então, na verdade, o que ocorre é que quando nós não temos um controle eficiente da pressão arterial pelos mecanismos de curto prazo, nós temos a ativação constante e concomitante dos mecanismos de controle de pressão arterial a longo prazo, e esses então se somam a esses de curto prazo e atuam de maneira a controlar de forma mais eficiente a pressão arterial quando necessário. Esse mecanismo a longo prazo, ele envolve o controle da volemia, ou seja, vai regular o volume de sangue que nós temos pelo organismo. Em uma condição onde a pressão arterial está baixa, que precisa ser elevada, nós vamos ter esse mecanismo regulando, então, reduzindo o volume de perda de líquido pela urina e estimulando, por exemplo, mecanismos da sede para que o indivíduo passe a tomar mais água e assim reestabeleça a pressão arterial. Em uma condição onde a pressão arterial está elevada, esse mecanismo ele vai atuar, então, favorecendo a perda de líquido na formação de urina, e dessa forma o reestabelecimento da pressão arterial. Então, nós vamos ver esses dois mecanismos em separado. Primeiramente, nós vamos ver o que é a tal da pressão arterial. Eu já vinha comentando com vocês nas aulas anteriores de que a pressão arterial é justamente a força que o sangue arterial está exercendo sobre as paredes dos vasos arteriais. Então, a pressão arterial ela é necessária para garantir essa perfusão ideal dos tecidos. De modo geral, o nosso organismo ele tenta manter a pressão arterial média. E o que seria a pressão arterial média? Lembrem então que se a pressão arterial é a pressão do sangue dentro dos vasos arteriais, nós não temos uma pressão constante dentro dos vasos arteriais. Vamos ver aqui essa pressão variando dentro da aorta. Percebam que no momento de sístole, então onde o ventrículo esquerdo contraiu, ejetando o sangue para dentro da aorta, nós temos uma pressão de 120 milímetros de mercúrio alcançando a aorta, ou seja, a nossa pressão sistólica. Quando nós temos o ventrículo relaxando, então a diástole, nós temos essa redução da pressão dentro da aorta, não tem mais ejeção para dentro da aorta, e gradualmente essa pressão vai caindo dentro da aorta, alcançando então os 80 milímetros de mercúrio. Então, percebam que isso não cai de forma abrupta, 120 para 0, porque a aorta é uma artéria elástica e ela gradualmente vai retraindo a sua parede e dessa forma impulsionando esse sangue que ficou armazenado dentro da aorta para a circulação sistêmica, Então, aquela pressão que nós vemos que as pessoas aferem, então, a pressão para ver se está ideal, que normalmente as pessoas falam que é 12 por 8, está se referindo a essa condição de 120 por 80 que nós temos dentro da nossa aorta, Uma pressão ideal para que gradualmente esse sangue seja distribuído, então, para a circulação periférica, mantendo níveis ideais de pressão arterial. Quando nós falamos, então, em pressão arterial média, nós fazemos esse cálculo aqui, considerando a pressão diastólica, que é 80,
mais 1/3 da pressão, então, que nós temos pressão sistólica menos pressão diastólica. Se eu faço essa pressão sistólica menos diastólica, nós temos aproximadamente 40 milímetros de mercúrio, tá? Então, 1/3 desse 40, 13 milímetros de mercúrio. Quando eu somo com esses 80, em média, então a pressão arterial média, 93 milímetros de mercúrio. Então, se a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce dentro das nossas artérias, vejam que nós podemos variar essa pressão arterial média se eu variar o débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que está sendo lançado para dentro desses vasos, ou então se eu variar a resistência periférica total. Então, estou controlando a resistência de saída desse sangue de dentro das minhas artérias. Então, imaginem que a pressão arterial, aqui, né, a pressão desse sangue dentro dos vasos sendo exercida, e se eu vario o débito cardíaco, ou então se eu vario resistência periférica total, consequentemente, eu tenho a variação dessa pressão de sangue sobre a parede dos vasos. É dessa forma, então, que nós entendemos como que a regulação da pressão arterial ocorre, justamente pelos mecanismos agindo, aumentando ou reduzindo o débito cardíaco, aumentando ou reduzindo a resistência periférica total, de maneira a controlar, então, o tônus dos vasos, se os vasos arteriais vão sofrer vasoconstrição ou vasodilatação, alterando essa resistência. Lembrem que nós já trabalhamos sobre débito cardíaco, e débito cardíaco é a relação, então, é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Nós trabalhamos cada uma dessas condições aqui em relação ao débito cardíaco. Dessa forma, se nós alteramos qualquer condição, como, por exemplo, o volume sistólico, eu estou alterando o débito cardíaco e, por consequência, eu vou ter esse reflexo sobre a pressão arterial média. Considerando, então, pressão arterial igual a débito cardíaco vezes a resistência periférica total. Então, o débito cardíaco, nós vimos que a frequência vezes, né, a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, e que, em média, está em 5 litros por minuto passando de sangue pela nossa aorta. E a resistência periférica total é a resistência que os nossos vasos arteriais estão ofertando para a saída, né, do sangue do ventrículo esquerdo. Então, vejam que nós temos os vasos arteriais, tendo então esse papel, e a principal região que oferta resistência são as arteríolas. Por que as arteríolas? Se vocês voltarem na nossa aula de hemodinâmica, vocês vão ver que as arteríolas, dentre os vasos arteriais, são as que apresentam maior proporção de musculatura lisa em relação à sua luz, tá? Então, quer dizer que a proporção musculatura lisa-luz do vaso está relacionado com essa maior capacidade das arteríolas em sofrer vasoconstrição e vasodilatação. No momento em que nós temos o estímulo para vasoconstrição, há o aumento da resistência ofertada, a luz do vaso se torna menor e, dessa forma, a resistência periférica total é elevada. Então, aqui relembrando essa capacidade da aorta de armazenar esse volume de sangue que é ejetado pelos ventrículos, né? Então, uma energia potencial aqui na parede das aortas é retida no momento em que essa parede ela é distendida, e gradualmente com a retração dessa parede, né, da aorta, que é uma parede elástica, lembrem lá da histologia, da formação da parede da aorta, dessa forma nós temos a conversão dessa energia potencial armazenada nas paredes em forma de tensão, agora em energia cinética, energia de movimento desse sangue, mantendo assim esse fluxo sanguíneo durante o processo de diástole cardíaca. E aqui, lembrem então dessa condição de 120/80, que é essa variação da pressão arterial dentro da aorta, durante a sístole para a diástole, tá? Então vejam que esse balanço entre o fluxo de entrada de sangue nas artérias e a saída desse sangue determina a nossa pressão arterial. E que nós temos, então, vários fatores que estão relacionados com a variação da pressão arterial. Eu elenquei dentro dessa figura todos esses fatores, tá? E a gente vai ver a maioria desses fatores. Então, o que é importante nesse mecanismo de controle da pressão arterial?
entender quais são os mecanismos e de que forma que esses mecanismos, então, alteram, por exemplo, o volume de sangue, alteram frequência cardíaca, volume sistólico, determinam, então, o diâmetro das nossas arteríolas, assim como o diâmetro das nossas veias. Isso é bem importante, tá? Eu normalmente relaciono, então, esses mecanismos com os efeitos de cada um dos mecanismos sobre esses parâmetros e qual vai ser o reflexo sobre a pressão arterial média. Percebam, então, que o volume de sangue ele está diretamente relacionado com a pressão arterial média. Se nós temos maior ingestão de líquido, mais líquido será absorvido para o sistema cardiovascular e dessa forma nós temos o aumento da volemia. Se tem mais sangue circulante, nós temos então essa condição de aumento da pressão dentro dos nossos vasos. Se eu estou perdendo líquido, uma condição de hemorragia, por exemplo, eu tenho perda de volemia, tenho menor pressão dentro dos vasos arteriais e dessa forma redução da pressão arterial. Eficiência do coração, o débito cardíaco. Lembrem, se eu tenho aumento da frequência cardíaca, se eu tenho aumento do volume sistólico, de que forma que isso pode alterar o volume de ejeção e dessa forma alterar a pressão arterial. Além disso, o diâmetro das arteríolas. Gente, se nós temos redução do diâmetro, menor área, maior resistência, maior pressão arterial. Tá? Então, eu estou resistindo à saída do sangue de dentro dos vasos, aumentando, então, essa pressão de sangue dentro dos nossos vasos, tá? E o diâmetro das veias também influencia, porque, por exemplo, se eu tenho redução do diâmetro das veias, nós vimos que o sistema venoso é o local onde nós temos maior armazenamento de volume de sangue, né? Então, se eu tenho esse menor armazenamento agora por um processo de venoconstrição, eu tenho mais sangue retornando para o coração, o retorno venoso será maior, o coração, por consequência, precisa se adaptar àquele retorno venoso, né, uma pré-carga maior, o que favorece, então, um maior débito cardíaco e, dessa forma, aumentando a pressão arterial, a pressão desse sangue dentro dos vasos arteriais. Então, dessa forma, eu preciso que vocês consigam relacionar todos esses fatores com a variação da pressão arterial. Nesta figura, nós temos a representação, né, dessa inter-relação de diversos fatores dentro da pressão, do controle da pressão arterial. Então, vejam que débito cardíaco e resistência periférica total são os mais diretos dentro da pressão arterial, mas se nós temos alteração em qualquer um dessas condições, né, anteriores aqui representadas pelas setas, nós temos, consequentemente, alteração na pressão arterial. Esse slide foi gentilmente cedido pela professora Mariana, que é aqui do Departamento de Fisiologia da UFSC, e demonstra de forma bem didática de que maneira que nós temos esses fatores estando relacionados. É só para que vocês tenham uma visão geral, né, do que nós estamos falando e abordando nessa aula. Então, o que ocorre de modo geral para manter a pressão arterial média é a translocação do volume de sangue de um leito vascular para outro. Então, se, por exemplo, nós temos uma condição onde houve perda de sangue, né, dos vasos arteriais, nós precisamos translocar mais sangue para os vasos arteriais a partir do sistema venoso. Então, vejam que nós alteramos a capacitância venosa, um mecanismo, por exemplo, aqui de venoconstrição, nesse momento. Se eu contrair as minhas veias, eu ejeto mais sangue para o coração, eu tenho um retorno venoso maior, né, uma pré-carga cardíaca maior, aumentando, então, esse débito cardíaco, tá? Favorecendo, então, o aumento desse volume de sangue, chegando para a circulação arterial. Além disso, nós temos mecanismos também que vão alterar a resistência periférica total. Eu não só altero o volume de sangue que vai alcançar os vasos arteriais, como também eu vou reduzir, né, a área que eu tenho dos meus vasos arteriais e dessa forma, então, eu consigo elevar a pressão arterial e reestabelecendo essa pressão como normalmente. Então, vejam que nós temos vários mecanismos envolvidos, né? O retorno venoso, essa capacidade venosa, essa capacitância venosa, o débito cardíaco e a resistência periférica total.
alteram o volume de sangue presente no leito arterial e dessa forma, então, mantém a pressão arterial ideal. Então, de que forma que o organismo entende que precisa ter todos esses mecanismos sendo ativos para a manutenção da pressão arterial? Nós vamos ver que existem, então, sensores que levam essa informação até o sistema nervoso central. Quem são esses sensores? São terminações neuronais que estão nas paredes dos vasos, assim como também no coração, tá? E que levam essa informação para o sistema nervoso central. São, então, sensores mecânicos de estiramento e toda vez que há uma alteração no estiramento na parede dos vasos ou no estiramento da parede do sistema cardíaco, nós temos essa informação sendo levada para o sistema nervoso central. Além disso, essas terminações sensoriais também estão presentes, por exemplo, nos vasos e estruturas específicas lá no sistema renal, nos rins, alterando, então, percebendo se houve redução ou aumento da perfusão de sangue no sistema renal. E dessa forma levam essa informação também para o sistema nervoso central, desencadeando uma série de eventos que altera, então, cada uma dessas condições para a manutenção da pressão. Primeiramente, eu vou abordar com vocês os mecanismos de controle sistêmico, de curto e médio prazo e de longo prazo, e depois, no final da aula, então, quais são os mecanismos de controle local da pressão arterial nos nossos tecidos. Iniciamos, então, com esse mecanismo de curto prazo, um mecanismo neuronal, tá? Que envolve, então, esses mecanismos de reflexo barorreceptor. Toda vez que nós falamos em algo que é reflexo, significa que ocorre de forma espontânea e que nós não temos controle, tá? Então, esse mecanismo reflexo envolve tanto barorreceptores, que são terminais sensoriais sensíveis ao estiramento mecânico, então a estímulos mecânicos, e também envolve reflexos envolvendo os quimiorreceptores, ou seja, terminais que são sensíveis à variação de algumas substâncias químicas, como, por exemplo, o H+, o próton, né, H+, o CO2 e os níveis também de O2 na corrente sanguínea. Nós vamos ver primeiramente de que maneira que nós temos esses reflexos, então, no controle a curto prazo da pressão arterial. É importante relacionar esse mecanismo de controle de curto prazo a atividades diárias que nós desempenhamos. Então, mudar de posição, levantar da cama, sentar, correr, agachar, né, levantar, tudo isso envolve mecanismos que regulem a pressão arterial de maneira muito rápida, envolvendo segundos, né, a milissegundos. Então, são todos esses mecanismos aqui, reflexos envolvendo barorreceptores, especialmente, que regulam a pressão arterial, mantendo de forma ideal de acordo com as nossas atividades diárias. Esse mecanismo de resposta rápida para o controle da pressão arterial, desencadeado então pelos reflexos de barorreceptores, atua como um mecanismo de feedback negativo. Primeiro, o que são barorreceptores? São terminações sensoriais livres, tá? Que estão localizadas em regiões específicas do sistema cardiovascular, como, por exemplo, esses barorreceptores que nós vamos ver estão localizados no arco da aorta, na parede desse arco da aorta, e também na região do seio carotídeo, da carótida, onde nós temos esses terminais sensoriais sendo ativos pelo estiramento dessa região. Então, toda vez que passa o sangue por aqui, né, nós temos, então, o estiramento dessas paredes dos vasos e desencadeando com isso uma série de potenciais de ação que são enviados, então, para o sistema nervoso central numa região específica do bulbo, no núcleo do trato solitário. Então, essa informação é levada via aferência através do nervo glossofaríngeo e também do nervo vago, alcançando, então, essa região específica, que é o núcleo do trato solitário, no tronco encefálico. Nessa região, essas informações sensoriais aqui em forma de potenciais de ação estimulam centros especializados que podem tanto iniciar o estímulo do sistema nervoso simpático de resposta ou do sistema nervoso parasimpático. Toda vez que nós temos uma pressão arterial elevada,
aumenta o número de potenciais de ação e esses potenciais de ação inibem certos neurônios dessa região do núcleo do trato solitário, reduzindo a atividade do sistema nervoso simpático. Se nós temos a redução da pressão arterial, então o sangue que passa aqui exerce menor pressão sobre a parede dos vasos, há menor estiramento, dessa parede, menor número de potenciais de ação é gerado e dessa forma eu não tenho mais o estímulo inibitório para esses núcleos do simpático. Se então, com a menor pressão dentro dos vasos, há menor estímulo chegando para a região do bulbo, e dessa forma eu não tenho mais a inibição dos núcleos que provocam a inibição do simpático, dessa forma, então, eu tenho o quê? A atividade aumentada do parasimpático. Então, vejam que o feedback é justamente um feedback negativo. Se aumenta a pressão de sangue passando por dentro dos vasos, nós temos o estímulo levando, essa informação até a região do bulbo, aonde nós temos a ativação do parasimpático e a redução da atividade do simpático, fazendo com que a pressão arterial retorne a seus níveis ideais, tá? Então, nós vamos ver que o parasimpático e o simpático atuam tanto no coração quanto nos vasos, de modo geral, aqui falando, tá? E então, regulando essa atividade cardíaca e essa atividade de vasos, nós temos esse mecanismo fazendo com que a pressão do sangue retorne à sua condição ideal, a pressão arterial ideal. Então, vejam que é justamente esse feedback negativo. Em uma condição onde nós temos a redução da pressão arterial, sangue, a pressão de sangue que é menor dentro dos nossos vasos, menor estímulo é gerado, então essa informação chega até o sistema nervoso central com menos potência, menor frequência de potenciais de ação, e dessa forma, esses núcleos do bulbo processam essa informação e nessa condição nós temos o aumento da atividade simpática e redução da atividade parasimpática. Então, percebam que nesse mecanismo de feedback negativo, nós temos um detector, que são os baroreceptores, essa informação sendo enviada via aferências para o sistema nervoso central, uma região, centro de coordenação, especificamente aqui, a região do bulbo, que se comunica também com regiões encefálicas superiores, tá? E essa informação, então, a partir do momento que foi processada, via eferências, que podem ser os estímulos tanto simpático quanto parasimpático, atuando no coração e também nos vasos sanguíneos. Aqui nesta figura, além dessa ação das eferências sobre o sistema cardíaco, o coração e os vasos, nós vemos que o sistema nervoso simpático, ele também atua estimulando a medula da glândula adrenal. Na medula da glândula adrenal, nós temos as catecolaminas sendo produzidas e lançadas na corrente sanguínea. Lembrem que as catecolaminas, então adrenalina e noradrenalina, são lançadas na corrente sanguínea e atuam tanto nos vasos como no coração também, tá? Então vejam que nós temos a ação do simpático sobre o coração, sobre os vasos e também estimulando a medula da adrenal. De modo resumido, qual a ação do simpático sobre o coração? Percebam que o simpático ele vai atuar, em maior proporção toda vez que nós temos a redução da pressão arterial. Então, ele tem ação sobre o coração, elevando a frequência cardíaca, então o efeito excitatório, levando a taquicardia e também estimulando a força de contração dos ventrículos, especialmente aqui do ventrículo importante para nós, o ventrículo esquerdo. E sobre os vasos, nós temos a ação do simpático na vasoconstrição, reduzindo então a luz desse vaso, aumentando a resistência periférica total, e também temos a ação vasodilatadora. Porém, essa ação vasodilatadora ela vai ocorrer nos tecidos que, embora é necessário manter a pressão arterial ideal, esses tecidos não podem ser supridos de maneira indevida de sangue, como por exemplo o tecido encefálico, o músculo estriado esquelético, tá? Então nessas regiões, embora nós temos uma vasoconstrição na maioria dos vasos, nesses tecidos nós temos um efeito vasodilatador, para que o sangue consiga chegar
né, em proporções ideais, sem que esses tecidos sofram com essa redução do fluxo sanguíneo. Então, nós temos a ação, né, do simpático sobre os vasos tanto arteriais, aumentando a resistência periférica total, e também sobre os vasos venosos, aumentando o que nós denominamos, então, de retorno venoso. Lembrem que os vasos venosos armazenam a grande maioria do volume de sangue do sistema cardiovascular. Então, nós temos, quando reduzindo essa capacitância de armazenamento desses vasos venosos, maior retorno venoso e aumentando, assim, o débito cardíaco. Então, vejam que o sistema simpático ele tem ação sobre o coração, né, favorecendo, então, esse aumento do débito cardíaco, alterando tanto frequência quanto volume sistólico, e tem ação diretamente sobre os vasos, tanto os vasos de resistência arteriais, quanto os vasos de capacitância, que são os vasos venosos. E o sistema nervoso parasimpático, ele vai estar tonicamente ativo, então em uma condição de repouso, né, onde nós estamos agora em repouso, o parasimpático é o que está mais proeminente. Então ele tende sempre a reduzir a frequência cardíaca no coração, tá? Então, tonicamente, nós temos a liberação da acetilcolina sobre os terminais do nódo sinoatrial e atrioventricular, reduzindo a frequência cardíaca. Em condições onde nós temos o aumento da pressão arterial além do normal, né, além do que é considerado ideal, nós temos o efeito de feedback negativo, relembrem disso, que inicia, então, o aumento da atividade parasimpática. E no coração, nós temos a redução da frequência cardíaca por ação do nervo vago, liberando acetilcolina. E sobre os vasos, nós não temos a inervação direta do parasimpático sobre a maioria dos vasos do nosso organismo. Então, nós podemos dizer que o simples fato da redução da atividade simpática, né, já reduz essa condição de vasoconstrição, deixando o vaso um pouco mais relaxado. Ou seja, o parasimpático ele não tem ação direta sobre os vasos. É uma ação indireta, ou seja, né, essa sobreposição da atividade parasimpática reduz o tônus simpático nos vasos, e não uma ação direta do parasimpático sobre os vasos. Dessa forma, então, quando nós temos a redução do tônus simpático, essa vasoconstrição é reduzida, tendo um relaxamento, né, um maior relaxamento desses vasos, e dessa forma, então, nós temos a redução da resistência periférica total, o que favorece o reestabelecimento, né, da pressão arterial média. Nós já vimos essa figura na aula onde nós abordamos débito cardíaco e ciclo cardíaco, então, relembrando o efeito desse ionotropismo e esse cronotropismo positivo do simpático sobre o coração, né? Então, onde nós temos o aumento da frequência cardíaca via ativação de receptores beta-1 no nódo sinoatrial, que aumenta essa corrente de cátions para dentro das células do nódo sinoatrial, favorecendo então a despolarização mais rápida e dessa forma aumentando o número de eventos por minuto, né? O número de despolarizações por minuto e dessa forma levando ao aumento da frequência cardíaca. Além disso, nós temos também esse efeito de ionotropismo positivo, aumentando a contratilidade cardíaca via sistema nervoso simpático, pois nós temos então a ativação, né, desses receptores beta-1 associados à adenilato ciclase, tá? Então, via de ativação aqui AMP cíclico como segundo mensageiro, que favorece o aumento da permeabilidade do sódio e também do cálcio, né, dentro na membrana desses cardiomiócitos. E lembrem que toda vez que nós temos o aumento do cálcio, nós temos então o favorecimento dessa condição de contratilidade e aumento da atividade dessas bombas de cálcio. Qual a função das bombas de cálcio? Essa recaptação do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático e também enviando o cálcio para fora das células para aumentar os eventos de relaxamento. Então, favorecer essa velocidade de relaxamento maior. Isso faz com que essa contratilidade ela seja maior em função de que aumenta os níveis de cálcio e o músculo cardíaco consegue relaxar mais rápido para novamente iniciar de maneira mais rápida a próxima contração muscular,
tá? Então, dessa forma, nós temos esse efeito ionotrópico positivo do simpático sobre os cardiomiócitos. E a ação do parasimpático sobre os nodos senoatriais, é importante relembrar que o parasimpático, através do nervo vago, atua especialmente no sistema marcapasso, então nos nodos sinoatriais e no nodo atrioventricular, e tem quase nenhuma inervação sobre os ventrículos. Por isso que, de modo geral, o parasimpático ele atua controlando a frequência cardíaca e não tem essa ação direta sobre os efeitos da contratilidade, tá? Então, a ação do sistema parasimpático é através da acetilcolina, liberada pelas terminações do nervo vago, que atuam sobre os receptores do tipo M2, tá? Um receptor metabotrópico também, e esses receptores ativam, então, uma cascata de sinalização intracelular que promovem a redução da permeabilidade do sódio e do cálcio do sistema marcapasso, e dessa forma nós temos essa fase 4 de despolarização sendo mais longa, o que reduz o número de eventos por tempo, reduzindo assim a frequência cardíaca. Além disso, nós temos também, já comentamos na aula anterior, que a ação do parasimpático provoca, então, o aumento da permeabilidade do potássio, né? E isso favorece também esse maior tempo no processo de despolarização na fase 4 de resposta lenta dos potenciais de ação que são desenvolvidos, então, no nodo sinoatrial. Então, nessa figura aqui da Constans, nós conseguimos ver que o núcleo do trato solitário, no bulbo, recebe essas informações dos baroreceptores, tanto do seio carotídeo, através do nervo glossofaríngeo, e do arco aórtico, através do nervo vago. Nós temos essas informações chegando, e toda vez que nós temos o aumento da atividade dessas terminações sensoriais, nós vamos ter desencadeando, então, o aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático. Então, se está chegando mais informações, então a frequência de potenciais de ação que está chegando no núcleo do trato solitário é maior, significa que há mais estiramento das paredes, das artérias, ou seja, relacionado com maior pressão arterial, e isso faz com que ocorra o estímulo desse centro desacelerador cardíaco, tá? Que é um centro responsável por ativação das eferências parasimpáticas, que atuam no nodo sinoatrial, reduzindo a frequência cardíaca. Se porventura nós tivermos uma redução da pressão arterial, menos potenciais de ação, né, a frequência de potenciais de ação que chega ao núcleo do trato solitário será menor, e dessa forma nós temos a ativação do centro acelerador cardíaco e do centro vasoconstritor. Ambos ativam, então, as eferências simpáticas que levam ao aumento da frequência cardíaca, modulando o nodo sinoatrial, ao aumento da contratilidade cardíaca. E sobre os vasos, nós temos o estímulo da vasoconstrição tanto das artérias quanto das veias. Aqui está arteríolas, porque lembrem que as arteríolas são os locais com maior capacidade de regular essa resistência periférica total. Além dos baroreceptores, nós também temos quimiorreceptores que levam informações sensoriais para o sistema nervoso central, informando então as pressões parciais de CO2, as pressões parciais de O2 e o pH do sangue, e dessa forma, quando nós temos alteração nas concentrações desses gases e a variação do pH, nós temos também modificações nos centros aqui de controle cardiovascular que levam a alterações no funcionamento cardíaco e também no funcionamento de vasos. De modo geral, os quimiorreceptores eles são especificamente para o controle da respiração, né, da ventilação pulmonar, para a regulação, então, desses gases na circulação e, além disso, também a regulação do pH. Mas, em certas condições, quando nós temos essas variações de gases, esses quimiorreceptores também têm contato, levam essa informação, né, via aferências para a região do tronco encefálico, onde também controlam, influenciam na atividade cardiovascular. Então, embora não seja uma função primária desses quimiorreceptores, nós temos essa influência também sobre o sistema cardiovascular.
Nesta figura, nós vemos essa resposta integrada, né, das alterações, então, da pressão de O2, redução do O2 disponível, aumento do CO2 na corrente sanguínea, né, especialmente nos vasos arteriais aqui, e a acidificação além do normal do pH sanguíneo. Dessa forma, nós temos esses quimiorreceptores enviando informações sensoriais que promovem aumento da ventilação, né, favorecendo, então, a remoção do CO2, tá, e a distensão pulmonar, né, para melhor ventilação e restabelecimento, então, das pressões ideais dos gases. E dessa forma, como uma resposta integrada, nós temos, de modo geral, o sistema cardiovascular sendo ativo nesse momento para que ocorra uma taquicardia, então aumentando a frequência cardíaca. Esses quimiorreceptores, eles não são terminais neuronais, né, com terminações livres como no caso dos barorreceptor. Na verdade, os quimiorreceptores são células especializadas que, então, são sensíveis à variação do CO2, do O2 e variações, então, do H+, então, desse próton, né, na corrente sanguínea, e que, então, são estimulados por esses fatores, desencadeando, então, reações intracelulares e exocitando substâncias sobre terminações sensoriais, que estão localizadas tanto na periferia quanto no sistema nervoso central, e essas terminações sensoriais, então, levam essa informação até esses centros nervosos de controle, tanto da ventilação, né, pulmonar, quanto da funcionalidade cardíaca e também dos vasos, tá? Então, eu vou deixar para comentar sobre esses quimiorreceptores, mais especificamente, quando nós abordarmos o sistema respiratório. Só aqui o que eu gostaria que vocês entendessem é que sim, os quimiorreceptores também podem afetar o funcionamento, né, a alteração da resposta aqui, tanto cardíaca, né, quanto dos vasos. Neste slide eu deixo para vocês demonstrando um vaso, onde nós temos a musculatura lisa, né, desse vaso, formando essa camada intermediária da parede do vaso, e é justamente essa camada, então, de musculatura lisa, que é ativa pelas terminações nervosas, então, simpáticas, né, onde nós temos a liberação da noradrenalina e que responde, então, promovendo a vasoconstrição, né, nos tecidos em sua maioria, ou a vasodilatação em tecidos específicos, como nós já comentamos, e é justamente a contração dessa musculatura lisa que causa resistência nos vasos. Então, lembrem que toda vez que eu tenho ativação do sistema nervoso simpático, eu tenho a atividade predominante aqui de vasoconstrição, e isso tanto em artérias, arteríolas, né, os nossos vasos de resistência, como também nesses vasos de capacitância, como as veias, tá? E a partir daí nós temos, então, para as veias, o aumento do retorno venoso, né, que favorece o aumento do débito cardíaco, e aqui nos vasos de resistência, que são os arteriais, promovem a resistência periférica total e auxiliam na manutenção dessa pressão arterial média. Quando isso ocorre? Quando nós temos uma necessidade de manter a pressão arterial em função de uma condição de baixa pressão arterial. Então, o organismo está passando por um momento de hipotensão, baixa da pressão arterial, certo? E nós temos, então, a ativação dos mecanismos simpáticos, que atuam sobre os vasos sanguíneos e que também nós vimos que atuam sobre o coração. Aqui chamando a atenção para a medula da adrenal, então toda vez que nós temos o aumento da atividade simpática, necessitando então o restabelecimento da pressão arterial em função de uma condição de hipotensão, vejam que nós temos, como eu comentei com vocês, né, o aumento também da atividade para a glândula adrenal, especificamente na medula da glândula adrenal, onde nós temos a liberação da noradrenalina e da adrenalina, que são as catecolaminas para a corrente sanguínea, e essas catecolaminas atuam sobre diferentes receptores, tá? Promovendo, então, vasoconstrição ou, né, vasoconstrição e vasodilatação em outros tecidos. Aqui eu coloquei, então,
A vasodilatação nós temos nos vasos hepáticos, nos vasos coronários e também no músculo estriado esquelético. Até agora nós comentamos das respostas sistêmicas, né? Envolvendo então o sistema nervoso central e as suas projeções do sistema nervoso autônomo, controlando então o coração e os vasos para a manutenção da pressão arterial. Porém, nós precisamos entender que os diferentes tecidos precisam muitas vezes de um fluxo sanguíneo, de um aporte de oxigênio, de um aporte de nutriente de forma diferenciada e particular, né, uns dos outros. Então, os próprios tecidos apresentam mecanismos particulares aonde cada tecido pode regular a sua necessidade do aporte de fluxo sanguíneo. Vou dar um exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Imaginem, por exemplo, o tecido muscular estriado esquelético com maior atividade do que outro tecido, outro órgão do nosso organismo. Nós não precisamos de uma ação sistêmica aumentando, por exemplo, o aporte sanguíneo de todos os tecidos para que o músculo estriado esquelético, em especial, seja suprido. Então, nós temos esses mecanismos que nós denominamos, então, de reflexo miogênico e a regulação metabólica que promovem, então, esse aporte de sangue para os tecidos de maneira especializada. Então, cada tecido consegue regular, né, a sua necessidade de fluxo sanguíneo, controlar se ele precisa mais ou menos fluxo sanguíneo em determinada condição. Claro que quando nós temos uma ação sistêmica desencadeada via sistema nervoso central, através dos ramos autonômicos simpáticos e parasimpáticos, nós podemos ter uma sobreposição, né, ou uma convergência aqui de sinalização para regular o aporte desses tecidos. Mas vamos imaginar aqui o tecido de forma isolada, como que ele pode regular essa necessidade de aporte sanguíneo. No reflexo miogênico, a parede do vaso, do tecido em específico, responde à pressão de sangue que está chegando. Então, nessa condição, vou colocar como exemplo o músculo estriado esquelético. Se o sangue que está chegando pela artéria nessa musculatura está sob uma alta pressão, além de uma condição que seria ideal, nós temos então esse sangue estirando a parede desse vaso. Com o estiramento, nós temos a ativação de canais de cálcio dessa musculatura lisa que forma a parede do vaso. O cálcio entra por esses canais que foram ativos por estiramento e promove a contração daquela região que foi estirada, reduzindo a luz do vaso e aumentando a resistência e dessa forma se opondo àquela entrada de excesso de fluxo de sangue sob alta pressão. E por que nós precisamos manter normalmente uma pressão ideal, né, de sangue chegando nesses tecidos em específico? Imaginem que nessas terminações, né, arteriais, nós temos posteriormente a ramificação para os nossos capilares, que são aquelas estruturas muito delgadas, muito finas, e que precisam ter um aporte de sangue sob baixa pressão. Então, nós precisamos desse mecanismo miogênico para que o sangue não alcance os capilares com uma pressão muito grande e acabe causando, então, o extravasamento, né, um dano nesses capilares que estão irrigando esse tecido. E outro mecanismo, então, de regulação local, né, desse aporte de sangue, da pressão do sangue que está chegando, é justamente essa regulação por metabólitos gerados pelos tecidos, que funciona da seguinte forma. Se o tecido não está tendo um aporte de sangue suficiente e está com falta de O2, por exemplo, nós temos alguns metabólitos que são produzidos pelo próprio tecido, pelas células que estão sofrendo com essa falta de O2, como, por exemplo, o próprio CO2, que gera essa queda de pH local, né, aumentando também o ácido lático, a adenosina. Dessa forma, nós temos esses componentes que são produzidos em resposta a essa queda de O2, agindo nessa musculatura lisa,
do vaso e dessa forma ou estimulando outros produtos que irão então agir sobre a musculatura lisa do vaso, favorecendo uma vasodilatação local naquela região. E vejam que quando nós temos uma vasodilatação local, nós temos o quê? Um favorecimento do fluxo sanguíneo. Eu estou reduzindo a resistência, favorecendo maior fluxo sanguíneo para aquela região. Então, dessa forma, nós temos essa regulação através desses metabólitos gerados pelas próprias células que estão na região aonde aquele fluxo sanguíneo precisa ser melhorado. E parece meio confuso falar sobre o controle local, né, de fluxo sanguíneo dos tecidos, mas a gente precisa entender que, se essa condição de aumentar, por exemplo, o fluxo sanguíneo de um tecido em específico ocorrer esporadicamente ou apenas em um tecido ou uma região específica, isso não afeta em grandes proporções a pressão arterial. Porém, imagine uma condição onde nós temos a atividade dos tecidos sendo elevadas, todos esses tecidos com uma atividade muito elevada, onde todos eles regulam o seu fluxo sanguíneo para mais, ou seja, precisam de mais sangue, de mais aporte. Nesse momento, nós temos um desvio muito grande de sangue dos vasos arteriais para esses tecidos, uma demanda maior, e dessa forma, se nós não teríamos, não tivéssemos a condição de regular a pressão arterial via sistêmica, via sistema nervoso central, nós teríamos uma redução da pressão arterial drástica nessa condição. Então, vejam que os mecanismos de controle local, isolados em tecidos e com pequenas proporções, de regulação, isso não afeta de fato a pressão arterial que nós temos numa proporção muito grande. Mas imaginem uma situação onde o indivíduo agora está sob um alto estresse, por exemplo, praticando uma atividade física de alta intensidade. Nesse momento, toda a musculatura que está sendo recrutada e diversos outros tecidos vão necessitar, então, de um aporte de fluxo sanguíneo muito maior, favorecendo essa vasodilatação local de cada tecido, e isso desvia esse sangue arterial para esses tecidos. E nós precisamos, nessa condição, que mecanismos sistêmicos aumentem o retorno venoso, aumentem o débito cardíaco, favoreçam a vasoconstrição das nossas artérias, de alguns outros tecidos, para manter a pressão arterial nessas condições. Aqui só mais uma figura, então, onde nós temos, a ação desse reflexo barorreceptor. Lembrem que essa condição, então, é uma modulação sistêmica, sobre os vasos e também sobre o coração para a manutenção da pressão arterial. Nessa condição aqui, qual seria a resposta frente a uma redução da pressão arterial? Quais seriam os mecanismos que nós temos sendo ativos para que a pressão arterial volte ao normal? Peço que vocês deem uma pausa e observem então essa figura. Acredito que vocês vão conseguir entender a partir só de uma observação, porque nós já trabalhamos isso nos slides anteriores. E agora nós vamos abordar então os mecanismos a longo prazo para a manutenção da pressão arterial. Isso significa que muitas vezes o nosso organismo ele não consegue manter a pressão arterial em seus níveis ideais, em valores que são considerados ideais, saudáveis, e por isso nós precisamos de um mecanismo que se some a esses mecanismos de curto prazo, porque os de curto prazo não estão conseguindo dar conta. E quais são esses mecanismos, então? Nós temos essa ação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai atuar, então, modulando o funcionamento renal, onde vai controlar, então, essa perda de volume de líquido através da formação de urina. E também nós vamos ver que esses hormônios aqui, essas substâncias, a angiotensina como a aldosterona, também podem atuar sobre vasos, regulando, então, o tônus dos vasos. Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele se torna mais ativo no momento em que nós temos uma condição de redução da pressão arterial. E nos rins, nós temos nessa condição de hipotensão uma menor perfusão sanguínea.
então está chegando menos sangue, né, para o sistema renal. Nós temos mecanorreceptores também nas células renais, né, em estruturas nas células renais, especialmente nesses vasos renais, que determinam, então, percebem essa variação de pressão do sangue que alcança esses vasos e leva essa informação até o sistema nervoso central. E a partir do processamento dessa informação no sistema nervoso central, nós temos então uma resposta que favorece o aumento dessa atividade de secreção, então, da renina por células renais. E inicia-se, então, uma resposta aumentando a secreção de renina pelo sistema renal. Então, nós temos lá nos rins as células especializadas para a secreção de renina. Quem são essas células que são responsáveis, então, pela secreção da renina? Vou levar até o slide demonstrando. Então, lembrem dessa estrutura, né? É um glomérulo, talvez vocês já tenham visto isso na histologia, onde ocorre a filtração do plasma. Vejam que nós temos uma artéria que entra formando esses vasos capilares, né? E uma artéria que sai, então, uma arteríola aferente e uma arteríola eferente. Percebam que nessa região, onde essas arteríolas têm contato com uma outra porção do túbulo renal, nós temos uma especialização dessas células que são da musculatura lisa da parede dessas arteríolas. Vejam que essas células especializadas são as responsáveis, então, pela secreção da renina. São as células que nós denominamos de células granulares. E com a ativação do sistema simpático, né, numa condição onde nós temos, então, redução da pressão arterial, as terminações sensoriais levam essa informação para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central via eferências autonômicas simpáticas, e essas terminações simpáticas, elas terminam aqui nessas células que nós denominamos então de granulares, estimulando a secreção da renina. Então vejam que eu tenho informação sendo levada para o sistema nervoso central, essa informação via, né, esse processamento de informação e essa resposta, ativando essas células granulares aqui pelo simpático para a secreção de renina. Então voltamos no slide. Então eu tenho essa redução da pressão que causa o aumento da secreção da renina. A renina é uma enzima que é lançada então na corrente sanguínea e que ela atua sobre o angiotensinogênio. Quem produz o angiotensinogênio é o fígado e produz constantemente liberando esse angiotensinogênio na corrente sanguínea, para que quando necessário ele possa ser utilizado. Então a renina ela atua sobre o angiotensinogênio clivando essa proteína então em angiotensina 1, tá? Convertendo então o angiotensinogênio em angiotensina 1. Por sua vez, a angiotensina 1, ela tem então a ação da enzima ECA, enzima conversora de angiotensina, e ela faz o quê? Cliva a angiotensina 1 em angiotensina 2. Aonde nós encontramos a ECA? Especialmente nos vasos sanguíneos, tá? Na parede dos vasos sanguíneos, em muitos lugares vocês vão ver o desenho de um pulmão, tá? E a ECA representada lá, porque nós temos bastante dessa enzima, especialmente nos vasos pulmonares, mas hoje já se sabe que todos os vasos sanguíneos apresentam essa enzima, que faz a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E olhem só os efeitos da angiotensina 2. Ela atua nas arteríolas, promovendo a vasoconstrição, né, um mecanismo que favorece o aumento da pressão arterial. Ela atua no controle cardiovascular lá no bulbo, estimulando, então, essa resposta cardiovascular, né, aumentando, então, essas ações que favorecem o aumento da pressão arterial. Ela atua no hipotálamo, em regiões que aumentam a secreção de vasopressina. Quem é a vasopressina? Lembram vasopressina ou ADH? Então, a ADH é o hormônio antidiurético que atua nos rins, favorecendo, então, promovendo, né, a reabsorção de água. Então, lembrem que nós temos, quando estimulada a secreção do ADH, maior reabsorção de água. Se eu tenho maior reabsorção de água, eu estou reduzindo a perda de água na urina, mantendo a minha volemia, né? Reduzindo, então, essa perda de líquido na urina. Além disso, a angiotensina também atua no hipotálamo e em centros da sede.
estimulando então a sede no indivíduo, para que esse indivíduo possa, além de reter essa água no organismo, reduzindo a perda de água, ele também possa restabelecer os níveis de líquido, favorecendo então o aumento da pressão arterial. Lembrem que quanto mais líquido nos vasos, né, aumento da volemia, maior então será a pressão arterial. Esse é um mecanismo que favorece esse restabelecimento. E além disso, a angiotensina também atua no córtex da adrenal, né, nas células responsáveis pela produção da aldosterona, estimulando a secreção da aldosterona. E a aldosterona, por sua vez, atua nos rins, né, ela atua também em diversos outros locais, mas especialmente aqui nos rins, favorecendo a reabsorção de sódio. Então, quando nós temos reabsorção de sódio e temos a ação da vasopressina estimulando lá nos rins a presença das aquaporinas na porção final dos túbulos renais, nós temos então a reabsorção de sódio e a reabsorção de água via osmose, né? Via o mecanismo de osmose aqui. Dessa forma, então, nós devemos entender esse sistema que envolve um controle hormonal, né? Uma ativação neuronal que estimula então a secreção da renina. Nós também temos outros fatores locais que estimulam a secreção de renina, né? Locais renais que estimulam então a secreção de renina, iniciando esse mecanismo então do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vejam que é uma condição de longo prazo, porque nós precisamos de secreção de enzimas, de ação dessas enzimas produzindo, né, subprodutos que atuam em diversos locais e que isso então requer um certo tempo, um tempo um pouco mais demorado do que aquelas ações neuronais diretas. Percebam que nesse sistema eu também tenho modulações tanto sobre os vasos quanto o sistema cardiovascular, né? E além disso eu tenho a ativação e secreção de outros hormônios, como por exemplo a vasopressina, né? Estimulando também os mecanismos da sede. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele mantém os níveis, então, de água, né, no organismo, de líquido, mantém a volemia e estimula também o aumento, né, da ingestão de água, para que, então, nós tenhamos essa manutenção da pressão arterial, não apenas modulando os vasos, o coração, né, e restabelecendo a pressão nessa tentativa de restabelecer a pressão, como também nós temos essa condição de favorecer a manutenção do volume de líquido que nós temos no organismo, evitando a perda, né, excessiva desse líquido pela urina e favorecendo também a ingestão de líquido para tentar manter essa volemia. Então, eu espero que vocês tenham entendido, de modo geral, que nós temos diversos mecanismos que favorecem a manutenção da pressão arterial em condições de hipotensão e em condições de hipertensão, que esses mecanismos podem ser, então, divididos em controle a curto prazo e a longo prazo, e, de modo geral, que vocês entendam quais são os mecanismos de curto e quais são os mecanismos de longo prazo. Na nossa aula síncrona, nós então teremos tempo suficiente para discutir esses mecanismos e esclarecer as dúvidas.